Boa tarde, todo mundo. Já está no modo de... Ok. Bom, então, eu vou fazer um resumo, né, de estado atual e perspectiva em desenvolvimento e aplicação do modelo de superfície inland. Então, aqui, no fundo, tinha que ter uma lista muito grande de nomes, né, das pessoas que colaboraram, todas as partes que eu vou mostrar, mas a gente vou tentar mencionar elas. Bom, então, em português, né, um modelo integrado de processos superficiais, e do nome Land vem do Integrated Land Surface Model. O objetivo principal é você simular, né, então você calcular o estado da superfície terrestre, de acordo com dados de clima, tipo de solo, principalmente, né? Então, isso isso considerando a parte de dinâmica natural, e que vocês vão ver aqui na evolução, desenvolvimento do modelo, também considerar atividades humanas, né? Então, se você pensar qual seria assim, um resultado típico, né, desse modelo, você pode pensar num mapa de distribuição de tipos principais de vegetação. Então, está aqui o mapa da América do Sul, do ponto de vista do inland, né, em termos de vegetação natural. Dividido aí nos 14, 15 tipos de vegetação, de acordo com o clima atual que a gente tem. Bom, então, dentro do contexto do nosso centro, né, e de ponto de vista do sistema terrestre, então o inland está nas componentes ligadas à superfície terrestre, né, que sofrem influência dos outros componentes, né, então tanto sofre como influencia, né, então relações de duas vias. E então tópicos como dinâmica da vegetação, a interação entre a superfície, a forma como a superfície influencia a atmosfera e a atmosfera influencia a superfície. E, como eu falei, né, mais recentemente, nós também fomos capazes de incluir um pouco mais de realidade em relação a atividades humanas, né, com a parametrização de distúrbios importantes, que é do fogo e desmatamento. Então, essa visão é válida, mesmo se você pensar globalmente, né, assim, numa figura cartoon, tipo essa aqui, diagrama, e também mais específico principalmente para ambientes tropicais, né, por causa do desmatamento e fogo. Bom, então, agora, então, um pouco mais de foco, né, em termos de contexto. Então, relembrando um diagrama que a gente desenhou ao longo das reuniões dessa linha temática de modelagem, né, é a nossa estrutura, né, desejada de produção de cenários e projeções. Então, o Celso mencionou esses objetivos, né? E aqui, né, nessa figura, tem um pouco mais específico dentro do nosso centro, né? Então, os nomes aqui representam nossas linhas de atividade, como é que elas se interrelacionam. Então, aí, o inland está também na parte ligada com a dinâmica da vegetação, dinâmica da agricultura. Então, aí o modelo se encaixaria nessa parte da produção. E, bom, agora eu vou tentar fazer um resumo das atividades, um pouco orientado por tópicos que a gente escolheu como importantes, né? Como a capacidade de você fazer análise explorando os feedbacks entre superfície e atmosfera, a dinâmica de culturas agrícolas, né, e do desafio de colocar mais detalhe
numa ferramenta de modelagem que, pela natureza dela, você, nos seus mapas, né, você não pode ter o objetivo de gerar mapas com muito detalhamento espacial. Só que na hora das aplicações, você precisa de mais detalhe espacial. Então esse é um outro tópico que eu vou mostrar um pouco de atividades nesse sentido. Tá? Então, um dos pontos muito interessantes do inland, então não só no contexto do nosso centro, como também em relação a atividades de modelagem em outros centros de pesquisa, é a consideração do desmatamento. Então, essa é uma capacidade que a gente incluiu no modelo. Então, a partir dos cenários de desmatamento que são produzidos aqui no CST, né, nós somos capazes de incluir esse distúrbio de desmatamento na dinâmica da vegetação. Então, assim, o quão certo ou errado, e quão preciso ou não muito preciso está isso até esse ponto, é uma coisa que a gente pode discutir mais longamente, mas a estrutura básica a gente conseguiu cumprir, né? Que está previsto dentro do código, ler todas as questões técnicas em relação a isso e de começar a atacar esse tópico de atividade. Né? Então, basicamente, pela dinâmica do desmatamento, né, você consegue influenciar o que antigamente era uma constante dentro do modelo e hoje em dia é uma variável que tem independência espacial e temporal. Então, o tópico de você ser capaz de fazer estimativas do estado da superfície terrestre, levando em consideração as interações em duas vias entre a superfície e a atmosfera, é um tópico de modelagem em meio ambiente perseguido há muitos anos, é um tópico ainda atual em vários centros de pesquisa e na pesquisa em mudanças climáticas, né? Porque no sistema terrestre todos os componentes sofrem interações entre eles, mas é difícil representar isso corretamente. Então, é muito comum você ouvir um termo, quando a gente aplicamos o modelo offline, né? É quando você tem um modelo de superfície e ele sofre influência da atmosfera, mas não tem o feedback para a atmosfera, que também transforma a dinâmica da atmosfera que influencia. Então, é um jogo de duas mãos, né? Então, nessa linha, né, como o Celso mencionou, né, numa versão do modelo do AGCM, do CPTEC, né, nós fizemos a conexão do inland com essa versão. E fizemos estimativas de influência, né, tanto na atmosfera como da superfície, com esses dois modelos acoplados. Né. Então, nesse conjunto não tem oceano, só atmosfera e superfície. E, além disso, levando em consideração, então, o segundo cenário de mudança climática, levando em consideração também efeito de distúrbio do desmatamento do fogo. Então, aqui está um mapa da estimativa de temperatura próxima à superfície. Então, a mensagem principal, desculpa que não tem a unidade, né? Mas aqui todas as cores indicam aumento. Então, tem um ligeiro aumento na temperatura próxima à superfície, aí num horizonte de tempo de umas décadas. Né? Então, no mesmo estudo, né, tem a perspectiva de avaliação das mudanças do tipo de vegetação. Então, o Celso mostrou um slide que é a mesma mensagem, que é então, levando em consideração os cenários de mudança de forçantes climáticas para o futuro, mais o efeito de desmatamento e fogo, segundo os cenários de desmatamento produzidos
aqui mesmo no CST, então a gente tem aqui para a região da Amazônia, em boa parte da região, tem uma tendência de diminuição de árvores, expansão de gramíneas, né, em função de quando você considera todas as forçantes. Então, além da mudança climática, os distúrbios de desmatamento e fogo. Então, de novo, a gente pode discutir muito sobre a precisão e o quão podem estar certo ou errado esses resultados. O importante é nós termos um ferramental orientado na direção desse tipo de análise. Okay. Então, um outro tópico que a gente julga importante de funcionabilidade ligado ao inland são das culturas agrícolas. Então, eu vou listar aqui trabalhos feitos no CST e até em instituições parceiras, como a Universidade de Viçosa, que vão nessa direção. Então, aqui é um exemplo da cultura de soja. Nesse outro slide, mudou um pouco a fonte, mas nesse outro slide, aí o uso do inland é para a produtividade de café. Então, aqui tem dois fatores interessantes, que é, além do modelo for ampliado para contemplar a cultura do café, né, também teve o desenvolvimento de aplicar o modelo numa resolução espacial muito mais fina que o normal. Então, normalmente, o modelo opera em meio grau de latitude, que dá perto de 50 km por 50 km. E aqui, o modelo foi usado em 5 por 5 km. Então, é muito mais detalhamento espacial. Mas a mensagem principal, na verdade, aqui é a capacidade de usar o modelo para estimar produção de uma cultura agrícola economicamente muito importante. Né? Num outro exemplo de uso do inland é ligado à cultura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Então, outro aspecto interessante também é a conexão com resultados do Look-Me. Né? Então, combinando, então, da parte do Look-Me, é possível avaliar a expansão da cana-de-açúcar. Mas é importante ter a variável produtividade da cana-de-açúcar para a precisão dessa aplicação do Look-Me, que nesse caso veio do inland. Então tem esses dois pontos interessantes. Né? Manuel, 2 minutos. Ok. A ampliação para mais uma cultura economicamente importante agrícola e a interação com o Look-Me. Então, no resultado desse trabalho, aqui tem um mapa mais abaixo à esquerda, tem um mapa para o estado de São Paulo que indica áreas com maior tendência de produção de cana-de-açúcar no horizonte de algumas décadas. Tá, e um outro tópico que é interessante é interessante de desenvolvimento dentro do inland é o que eu mencionei de você ter mais detalhe espacial nas suas grandes pontos de grade que você tem originalmente no modelo. Então, isso já é uma atividade que já vinha sendo em curso e hoje em dia ela está ganhando mais detalhamento, mais precisão no detalhamento, também com usos de dados que vêm do trabalho de estudo em mudança de uso da terra aqui no CST. Basicamente, a estratégia é você, com camadas de informação relativas a pastagem e floresta, dentro das tuas grandes pontos de grade de meio grau, é você incluir essa heterogeneidade espacial na tua modelagem. Então, a gente pode depois tentar traduzir isso melhor, uma conversa mais tranquila, mas a ideia é essa, é você fazer isso de um jeito sem precisar aplicar o modelo na resolução alta. Então, você ganhar mais agilidade e conservar
detalhamento na tua resposta da saída do modelo. Tá? Bom, então, agora eu vou mencionar outras atividades assim, mais gerais. Eu vou só basicamente dizer o nome das pessoas e o geral da atividade, né? Então, no subgrupo do Jorge Bustamante, com a Renata e o Marcelo, também eles têm atividade nessa linha de heterogeneidade espacial, influência do clima, nos ambientes, biomas brasileiros. Tá? Tem uma lista aqui de atividades previstas. Esse também é um tipo de um resultado preliminar desse estudo do Jorge. Uma coisa importante, mais técnica do Inland, nós estamos conseguindo colocar o controle de versão numa ferramenta mais ágil e mais popular, diferente do que a gente tinha no começo do projeto. E, desculpa, esse slide tem animação, deixa eu completar. Então, no trabalho do Luiz Rezende, de calibração de uma das variáveis importantes para a dinâmica da vegetação no ambiente de Caatinga. Tem uma breve citação do paper dele. Bom, então, só para concluir, esse é só um apanhado assim, de tópicos mais importantes que a gente acredita que a gente deve discutir aqui, mas tem outros e a gente pode conversar mais lentamente no geral. Então, obrigado.